Boa tarde. Hoje é terça-feira, 23 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. Senadores cobram de autoridades do governo e do presidente da Petrobras medidas para a redução dos preços dos combustíveis. Eles questionaram a política de preços adotada pela Petrobras durante a audiência pública hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos. Desde o início do ano, o preço da gasolina subiu 74% e o do óleo diesel 64,7%, segundo o senador Otto Alencar, autor do pedido dessa audiência pública. Esses constantes aumentos foram motivo de reclamação dos senadores, que questionaram também a política de preços da Petrobras, a chamada PPI, Preço de Paridade de Importação. Esse modelo, adotado pela Petrobras desde 2016, equipara os preços aplicados no Brasil aos preços aplicados no mercado internacional. O preço é uma equação onde a PPI é uma das suas variáveis, é um dos termos dessa equação. A Petrobras reajusta esses preços de combustíveis observando essas variáveis. O mercado externo, o mercado interno, como ele se comporta, observando se se trata de um fenômeno conjuntural ou estrutural. Quando se trata de uma variação conjuntural, a gente não faz essa alteração. Chegamos a ficar 95 dias sem alterar preço de combustível, depois que eu estou aqui na presidência da Petrobras, ou seja, nesses últimos 7 meses. Se fala com uma ênfase que nós passamos 92 dias sem alterar o preço, como se fosse algo sobrenatural, senhor presidente. Eu concordo. Não é nada de sobrenatural, 90 dias é uma brincadeira. A pessoa achar que está fazendo um grande favor aos brasileiros. Ela tem que praticar preço de mercado, preço de mercado, ou seja, a gente atua naquelas mudanças que são estruturais ou que são conjunturais. Quando se trata de uma mudança estrutural, não repassamos esse preço imediato. Temos competitividade, temos uma série de ações da Abicom, da Abicas, que eles fazem importação. Então, os importadores precisam ter um preço competitivo dentro do Brasil, senão eles não conseguem fazer importações para cá. Comecei dizendo que parte dos combustíveis nossos são importados. Joaquim Silvio Luna ressaltou também que nem todos os reajustes no preço dos combustíveis foi realizado pela Petrobras. Nem todos os reajustes que aparecem na bomba de combustível têm a ver com a Petrobras. Aumentos realizados, 11 pela Petrobras, 34 feitos na bomba. Isso estou falando do ano de 2021. Uma proposta em tramitação no Senado que prevê a criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis também foi abordada pelos senadores. O objetivo desse projeto é controlar o aumento da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha. Eu conversei semana passada com lideranças de aplicativos, ministro Guarani, e só sabe que o que eles me disseram, que tem corrida que eles recebem R$13, presidente Otto, e que custa R$14 de combustível para fazer. Tem algo de muito errado nisso, e o que está errado é não ter uma equalização para a política de paridade de preço internacional e, de outro lado, acabar o efeito cascata de tributação que existe hoje sobre os combustíveis, o gás de cozinha e também a energia elétrica. Eu queria, aqui nessa fase inicial, me pronunciar, me colocar contra a ideia de se criar esse fundo de estabilização a partir da criação do imposto sobre a exportação de óleo bruto, porque isso desarruma todo o marco legal que foi produzido. Ela é oportuna e, através do aprofundamento do debate, nós poderemos, sim, identificar outras formas de viabilizar esse fundo de estabilização. Temos analisado a questão do imposto de exportação ser uma faixa mais alta, de ser royalty, de participação especial, que é aquela que incide sobre campos altamente rentáveis, dividendos da Petrobras, eles mesmos, esses dividendos, ou parte desses dividendos que o governo ofere como acionista, a PPSA, a questão das reservas internacionais,
nacionais, então vamos analisar isso juntos. Nós temos também no Ministério algumas iniciativas para tentar trabalhar na forma de alguma coisa de atenuação do preço, de algo como a gente consiga fazer um colchão. Essas iniciativas já foram trabalhadas pelo MME e por nós algumas vezes. Qual é sempre a nossa dificuldade? O tamanho do mercado de combustíveis no Brasil. Não, 600 bilhões de reais ano. As dimensões são importantes para a gente entender qual é a nossa capacidade de fato fazer a diferença. Porque às vezes a gente cria um fundo de estabilização, cria um imposto, gasta muito dinheiro e o efeito é muito baixo, porque a gente precisa de muito mais dinheiro para atenuar essa elevação mundial. E essa elevação mundial não tem jeito, ela vai, entendemos que no futuro vai se ajustando de novo, estamos num momento de alta. Em audiência pública na Comissão de Infraestrutura, o ministro das Comunicações falou sobre o projeto do sistema 5G, uma etapa essencial na implantação da internet das coisas. Se o celular chegou para mudar a vida de todos nós, a comunicação agora vai ficar ainda mais rápida, muito além do som, da imagem e do entretenimento. Nas casas do futuro, com chips dentro dos eletrodomésticos, tarefas do dia a dia, como lavar as roupas, poderão ser programadas e controladas à distância. Os automóveis e ônibus não terão motoristas. Mas para que a internet das coisas faça parte do cotidiano, é preciso que um novo sistema de conectividade entre em ação. O leilão do sistema 5G arrecadou 47,2 bilhões de reais, excedendo as expectativas do governo. Para esclarecer como e quando o 5G vai funcionar, o ministro Fábio Faria veio à Comissão de Infraestrutura do Senado. Assim como a energia elétrica teve um papel revolucionário quanto ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, a internet e a tecnologia, de modo geral, são as indutoras da economia da atualidade. Autor do requerimento da audiência, o presidente da comissão, senador Dário Berger, lembrou que apenas 26% do território nacional possuem algum tipo de conectividade, desigualdade acentuada com a ocorrência da pandemia. Já o ministro destacou a abrangência dos planos de implantação da 5G a médio prazo. Nós teremos o 5G em todos os municípios brasileiros, até o final, até 2028, em todas as cidades, em todas as 5.570 cidades receberão 5G. Todas as BRs federais, 35.784 quilômetros de rodovias federais serão atendidos com o 4G. Fábio Faria também ressaltou a importância da Lei Federal das Antenas, que remove obstáculos jurídicos, agilizando a instalação dos equipamentos nos municípios. No mês seguinte, depois que eu assumi, quando já estava a gente com a frente pronta aí para montar a estratégia do leilão do 5G, a Lei Geral das Antenas, nós instalamos o silêncio positivo de 60 dias. Antigamente, uma operadora pedia em São Paulo para colocar uma antena, demorava até 3, 4 anos para responder. E hoje, se em 60 dias não responder, a empresa vai e instala. Muitas vezes a gente pode até perguntar o que tem a ver a internet com a economia. Tem tudo a ver. É um instrumento revolucionário que certamente vai contribuir sobremaneira para ampliar a riqueza do Brasil. Um projeto aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos altera o que foi mudado pela reforma trabalhista sobre gratuidade da justiça. É que, com a mudança de 2017, para ter direito à justiça gratuita, o rendimento da pessoa não pode ultrapassar 40% do salário mínimo. Pelo projeto, o juiz ou tribunal pode conceder o benefício da justiça gratuita a quem recebe salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou se declarar, sob as penas da lei, que não tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Imagine, o cara está na fila para pedir um benefício de prestação continuada, que tem um filho com deficiência, ou ele próprio, ou seja, numa vulnerabilidade social grande, e exigir que esse cara pague a justiça para ele poder ter direito. É claro que ele não vai entrar na justiça. Ele não tem o recurso nem para se alimentar, quanto mais vai entrar na justiça. A comissão também aprovou o projeto que garante a idosos com 70 anos ou mais e que não possuam curso superior completo
o ingresso nas instituições federais de ensino superior sem necessidade de processo ou concurso seletivo. Outra proposta aprovada determina que mulheres sejam submetidas à avaliação psicológica durante exames pré-natais e no intervalo entre 48 horas e 15 dias após o parto. Entendemos que a proposição é meritória, pois oferece um mecanismo apto a identificar tempestivamente os sinais sugestivos da depressão pós-parto. A ajuda profissional pode prevenir ou mitigar a ocorrência da depressão. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o convite ao Procurador-Geral Augusto Aras para prestar esclarecimentos sobre o andamento das providências adotadas quanto aos fatos levantados e aos indiciamentos contidos no relatório da CPI da pandemia. Na reunião, também repercutiu a violência que ocorreu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com a morte de civis por policiais. O Ministério Público, como a Defensoria Pública, estão acompanhando o caso com a preocupação que o momento exige. Às 16h, os senadores devem votar em plenário 4 projetos. Vamos ver quais são. O primeiro trata da recriação, é a medida provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência e transfere a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Turismo. Também pode ser votado o novo Marco Legal de Câmbio, que abre espaço para bancos e instituições financeiras brasileiros investirem no exterior. Outro projeto muda a tributação de caminhoneiros autônomos inscritos como microempreendedores individuais. E o projeto que dá o nome ao Aeroporto Internacional Iris Rezende Machado para o Aeroporto Internacional de Goiânia, em Santa Genoveva. Vamos entender melhor o projeto sobre o Marco Legal do Câmbio com o relator da proposta, o senador Carlos Viana. A legislação brasileira do câmbio ela é de 1935, ainda da era Getúlio Vargas, antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje, no mundo, as relações estão digitalizadas, há um controle muito grande entre as nações do envio de remessas internacionais e o Brasil precisa adequar todas as leis, inclusive para se juntar à OCDE. Nós estamos trazendo para o marco do câmbio hoje práticas que são já muito bem sucedidas na Europa e em outras nações desenvolvidas. Um dos pontos mais importantes é mais competição. Nós teremos players a mais além dos bancos e corretoras. Isso vai reduzir a taxa na compra da moeda para o turista. Hoje, o brasileiro que vai viajar, ele pode comprar até R$10 mil em moeda estrangeira. Com o câmbio a quase 6 para o dólar e também para o euro, a possibilidade de moeda estrangeira diminuiu muito. Nós estamos mudando para R$10 mil em qualquer moeda, independentemente do câmbio ou em qualquer momento. Outra facilidade é para o brasileiro imigrante, uma família que tenha uma pessoa morando fora do Brasil, entre os milhares que estão hoje em outros países. É preciso enviar dinheiro por meio de uma empresa de câmbio. Agora, um banco brasileiro que tem um correspondente no exterior, o imigrante poderá ir até a agência, depositar e imediatamente o valor chegará ao Brasil e estará disponível em reais. A principal crítica sobre o PL do câmbio, de que nós estaríamos dolarizando a economia, bem, em primeiro lugar, hoje, um investidor que queira lastrear todo o dinheiro dele em moeda estrangeira tem o direito, a legislação já permite. Ele lastreia. O que nós estamos trazendo como inovação é que os investidores estrangeiros e os investidores brasileiros que quiserem manter todo o volume em dólar, terá essa autorização mediante, naturalmente, o controle do Banco Central. Esse é outro ponto importante. Nós não relaxamos em absolutamente nada o controle brasileiro sobre o envio e também o recebimento de remessas e da Receita Federal na identificação das pessoas. É um marco do câmbio que atende a todos a um mercado em franca expansão e que vai colocar o Brasil entre as nações mais modernas nessa legislação. E o senador Vanderlan Cardoso é o relator do projeto sobre o aeroporto de Goiânia. Ele falou com a nossa equipe sobre a proposta. O senador Luiz Carlos do Carmo foi muito feliz
com esse projeto de lei, homenageando um dos políticos mais importantes, não somente do nosso estado de Goiás, mas do Brasil. Elis Rezende Machado, que tem em seu currículo, né, como vereador, como prefeito de Goiânia, por alguns mandatos, como deputado estadual, como senador da República, como ministro de Estado e governador do estado de Goiás. Deixou inúmeras obras e ele sempre, nós sempre levaremos aí do ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito Elis Rezende Machado bons ensinamentos, como administrar bem a coisa pública, como fazer a boa política, uma política que só engrandece a todos nós, goianos e brasileiros. A boa política que Elis Rezende Machado fez durante esses seus mais de 60 anos de vida pública. Parabéns, senador Luiz Carlos do Carmo, parabéns ao Senado Federal, porque eu tenho certeza que a aprovação será por unanimidade. Um abraço. A regularização fundiária no Brasil foi tema de audiência pública hoje, em reunião conjunta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e da Comissão de Meio Ambiente. Esta foi a 6ª e última reunião para debater os projetos em discussão no Senado que tratam da regularização fundiária e licenciamento ambiental. A alteração nas regras para a regularização fundiária no país está sendo discutida em 2 projetos que tramitam em conjunto no Senado. Um deles, que veio da Câmara, permite aumentar o tamanho de terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia do INCRA, passando de 4 para 6 módulos fiscais. O outro projeto do senador Irajá modifica o marco temporal para comprovação da ocupação de terras, de julho de 2008 para maio de 2012. O diretor do INCRA ressaltou que 25 milhões de hectares no país são passíveis de regularização, 4,9% na Amazônia Legal, mas que os projetos em tramitação dificultam a implantação da lei que já está em vigor. A questão do marco temporal, né, daí o que está na lei, nos 2 projetos, chama a atenção que essa é uma decisão não só ambiental, mas também social. Você tem pessoas lá que foram para a Amazônia desde a década de 60 e até em função de adventos e políticas recentes. Então, é um quesito que deve ser pensado, repensado sobre a questão ambiental, social e não só do aspecto ambiental. Os projetos são um prêmio à ilegalidade, disse a pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Ela alerta para o estímulo às novas ocupações e à regularização de áreas de conflitos e de florestas públicas. Os PLs trazem medidas inconstitucionais e que levarão à privatização de florestas públicas pelas brechas que estão sendo abertas. Eles vão estimular mais invasão de terra pública associada ao desmatamento, que é a grilagem de terras, justamente nessa expectativa de que vamos continuar ocupando, porque em uma hora isso aqui vai poder ser listado ou vai poder ser regularizado. Eles adiam a demanda por regularização ambiental, como eu falei antes, e também eles acabam sendo contrários a qualquer compromisso ou meta de redução de desmatamento e também qualquer compromisso de acelerar uma restauração de áreas já desmatadas. Para o representante da Confederação Nacional da Agricultura, regularização fundiária não é carimbo para grilagem e vai dar segurança jurídica ao produtor rural. Vai permitir a responsabilização dos infratores. A regularização significa você atribuir um CPF a cada um dos imóveis que hoje estão desaparecidos. Nós não temos informações oficiais, apenas levantamentos precários, genéricos, que não dão precisão à informação. Com a regularização fundiária, haverá um responsável por aquela área, um responsável técnico e um responsável, vamos dizer assim, de propriedade. Este responsável assumirá, portanto, as suas atribuições, suas obrigações perante a lei e perante o país, por exemplo, em relação aos seus deveres ambientais. Espero que a gente consiga aprovar essa matéria para que a gente não só vê a escritura, mas a partir daí crie política pública de Estado. E deu certo, continue o projeto. Não é porque mudou o governo, tem que acabar com tudo e mudar de novo. Quer dizer, pelo amor de Deus, eu sinceramente já estou assim, no limite, né?
com relação a essas questões burocráticas que emperram as pessoas de viverem com dignidade, né? O ponto mais importante de tudo é dizer, tudo se evolui. Os algoritmos estão aí à disposição de todas as atividades econômicas e não deve ser diferente no poder público. Usar as ferramentas tecnológicas, imagens satélite, os algoritmos, a inteligência artificial a favor de uma recuperação fundiária justa para os pequenos e médios produtores é um papel dessa casa e nós vamos procurar contemplá-la no nosso relatório. O plenário do Senado fez ontem uma sessão temática para debater a PEC dos precatórios. A proposta tem o objetivo de viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. A ideia dos senadores que participaram da sessão é evitar o adiamento do pagamento dos precatórios ou alteração do teto de gastos. O senador Exalci Lucas, um dos autores do requerimento para a realização da sessão, acredita ser necessária uma mobilização das forças políticas do país em torno do tema. Temos clareza acerca do fato de que, em situações emergenciais, precisamos abrir espaço para que o Estado continue exercendo seu papel nas políticas sociais, com foco nos mais vulneráveis. São cerca de 17 milhões de famílias a serem atendidas pelo Auxílio Brasil, programa sucessor do Bolsa Família, como um mecanismo de proteção das famílias brasileiras mais pobres. O desafio, senhoras senadoras e senhores senadores, é encontrar uma alternativa para que a gravíssima questão social com a qual nos deparamos seja tratada com responsabilidade fiscal e seja revestida da necessária segurança jurídica. Na prática, a PEC pretende postergar o pagamento de precatórios pela União. Atualmente, a dívida prevista para 2022 é de 89,1 bilhões. O texto resolveria a questão do espaço fiscal, parcelando o pagamento dos precatórios e alterando o método de cálculo do teto de gastos. Com isso, o governo não precisaria desembolsar a quantia e abriria um respiro financeiro para o Auxílio Brasil. A proposta estabelece um teto da quantia máxima a ser paga em precatórios no ano que vem. O valor seria de 41 bilhões. A impressão que nós temos aqui no Ministério da Economia é que essa incerteza relacionada a como vão ficar o pagamento do programa social e o teto dos gastos, isso está criando uma incerteza muito grande nos agentes econômicos. Então, é muito importante que a gente enderece essa situação de curto prazo e, dentro do possível, nós levemos isso para uma regra constitucional, que seja mantido o teto de gastos como a PEC que aí está mantendo. O teto de gastos está mantido. A gente abre um espaço dele, mas ele está mantido. Para alterar o teto de gastos, só uma nova alteração constitucional. A Constituição é a regra mais difícil que nós temos de ser alterada. Então, é muito importante que essa regra seja mantida na lei mais difícil que nós temos de alterar. Mas, de acordo com a Instituição Fiscal Independente, IFE, o relatório de acompanhamento fiscal de novembro registrou aumento da inflação e piora da situação fiscal. Felipe Salto concluiu dizendo que a PEC dos precatórios aponta para um agravamento do cenário econômico. Nós estamos hoje com um déficit primário projetado pelo governo, o próprio Colnago apresentou, de 1,5% do PIB para o ano que vem. Se nós tivermos que fazer um superávit de 3,3 a 3,4, isso é um desafio de 4,5 pontos a 5 pontos do PIB. Nós estamos falando de 450 bilhões de reais. Uma pitada disso, um exemplo disso já está precificado e evidenciado nas taxas de juros de mercado, nas projeções de crescimento econômico diminuindo a cada semana na pesquisa Focus do Banco Central, de modo que nós poderemos ficar entre a curva azul escura e a curva vermelha, que é a curva que nós chamamos de cenário pessimista. A dívida pública pode entrar facilmente numa trajetória de não convergência, de não estabilidade. A gente chega nessa situação de ter a apresentação de uma PEC dessa magnitude nas vésperas de uma eleição, a priori para atender dois problemas reais. Um deles é a fome, a consequência da crise econômica com essa saída de pandemia. É um problema real. A solução seria esse novo Bolsa Família chamado Auxílio Brasil. E o segundo problema real é o crescimento do valor de precatórios que devem ser pagos em 2022, um valor significativo de precatórios. Tudo isso deveria ser resolvido num contexto racional através de gestão orçamentária, redução de discricionárias
remanejamento orçamentário e pagamento das obrigações dentro do teto. Como o Felipe bem falou, o teto está aí para ser seguido, não para ser modificado no momento em que ele se vê ameaçado de atingimento. A discussão sobre a PEC dos precatórios trouxe a emenda 3, substitutiva global à PEC 23. O texto traz a retirada do teto de gastos previsto na Constituição. Dos 89 bilhões dos precatórios, nós destinaríamos 25 bilhões para a correção do salário mínimo, dos benefícios previdenciários e também do benefício de prestação continuada. 25 bilhões. Que faria com que esses 89 se reduzissem dos precatórios fora do teto, se reduzisse a 64 bilhões. Desses 64 bilhões, acrescidos dos 35 que já estão previstos para a Bolsa Família, nós teríamos 99 bilhões suficientes para sustentar o auxílio emergencial para um pouco mais de 20 milhões de famílias, além daquelas 17 que estão previstas na proposta do governo. Em mais uma etapa de um ciclo de debates, a Comissão de Desenvolvimento Regional pôs ontem o foco no turismo histórico e cultural, um segmento importante do setor. Com mais de 3.500 prédios característicos da arquitetura colonial portuguesa, São Luís do Maranhão já foi definida como uma Ouro Preto à beira-mar. Assim como essa capital do Nordeste, muitas outras cidades brasileiras abrigam atrativos capazes de atrair turistas, gerando emprego e renda. Com o avanço da vacinação e a pandemia sob controle, é preciso pensar na frente para reativar e ampliar o turismo histórico, este importante segmento da economia do país. Com o avanço da imunização no país, aumentam os sinais de retomada tanto do setor cultural quanto do turismo. O momento, portanto, é oportuno para refletir sobre os desafios a enfrentar e a ampliação do turismo cultural no país. O segmento guarda imenso potencial inexplorado, à espera de iniciativas que deem concretude à riqueza e diversidade social do Brasil. Eu cumprimento o nosso presidente, Fernando Collor, e reitero o que eu tenho dito nessa oportunidade, a excelência do trabalho em prol do turismo, a qualidade do conteúdo das audiências que têm sido realizadas. Diante dos convidados da reunião, o presidente da CDR, senador Fernando Collor, ressaltou o potencial da arte, da literatura e da cultura como um todo para o desenvolvimento do setor turístico. Eu peço a licença para fazer uma apresentação. Qual é o brasileiro que não gosta de viajar nesse país lindo que nós temos, nesse período pós-pandemia? Se a gente pensar que a gente tem 14 patrimônios culturais mundiais e 12 cidades criativas da Unesco, né? Brasília faz parte da rede de cidades criativas na categoria design, e esse ano tivemos a entrada de Recife na categoria música e Campina Grande em artes midiáticas. Isso significa que o Brasil é um país muito rico em cultura. Nessa perspectiva, a diversidade do nosso povo e a riqueza da nossa história nos habilitam, naturalmente, a um turismo cultural vibrante e robusto. De fato, antes da crise sanitária que nos vitimou nos últimos 2 anos, o segmento vinha apresentando sinais auspiciosos de desenvolvimento. Segundo a última edição do Índice de Competitividade em Viagem e Turismo, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial e divulgado em 2019, o Brasil ocupava a 9ª posição no ranking de recursos culturais e viagens de negócio. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.